Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hábitos e culturas, né? Principalmente de alguns povos. E agora eu quero que vocês prestem atenção. Eu sou o professor Daniel e nós vamos falar então sobre hábitos e culturas, objetos da cultura material. Material é aquilo que a gente pode pegar, que a gente pode tocar. Então vamos lá. As ações necessárias da vida cotidiana, né, do dia a dia, geram métodos próprios e novas técnicas que são criadas para lidar com os desafios enfrentados pelas pessoas ao longo do tempo. Assim, as formas de construções arquitetônicas, né, que é a forma que a gente está vendo de construção, ou dos utensílios empregados em usos diversos, como cultivar alimentos, cozinhar ou se locomover, guardam as marcas de necessidade comuns e dos hábitos. As marcas das necessidades comuns que geram avanços são vistas, por exemplo, na cultura do povo fenício, né? Esse povo fenício é um povo que viveu há aproximadamente 4.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo, que atingiu um grau muito alto de aprimoramento técnico na antiguidade, né? Então, é graças a esse povo que esse aprimoramento da agricultura, esse aprimoramento técnico começou a surgir, né? A Fenícia se situava em uma estreita faixa litorânea, ou seja, em frente ao mar, né? Próximo ao mar Mediterrâneo, onde hoje se localiza o Líbano e parte da Síria, né? Então é ali no Oriente Médio. Esse povo se dedicava ao comércio, especialmente o comércio marítimo. Tá? Eles navegando em embarcações chamadas galés, impulsionadas pelo uso de velas e remos. Essa aqui de baixo, ó. Tinha muita gente para remar e as velas, quando tinha vento, empurrava a embarcação, né? Essas galés. Na região em que estavam instalados, próximo ao mar, dedicar-se à navegação era fundamental. Ou seja, era muito importante, porque como eles estavam próximo ao mar, eles tinham que saber utilizar o mar para poder fazer seu comércio, né? E eles souberam aproveitar os recursos naturais. Que são os recursos naturais? Que vêm da natureza. Então, eles souberam aproveitar os recursos naturais das áreas montanhosas próximas para obter madeira, para a construção de embarcações. É possível considerar que as galés, né, que são essas embarcações aqui embaixo, são parte da cultura material dos fenícios. Por que material? Porque aquilo que a gente pode tocar, que a gente pode ver, que é as galés, né, que são parte da cultura material. Pois elas comportam como uma tecnologia particular deles, né, desenvolvida por eles e que sustentou seu desenvolvimento econômico, né? Aqui está uma réplica de uma embarcação há cerca de 2.700 anos. E aqui também, ó, árvore de cedro de madeira abundante nas florestas das montanhas próximas à Fenícia, onde atualmente se localiza o Líbano. Aqui, a número 4 da atividade que nós vamos fazer, aqui está falando o seguinte, ó, você tem que dar um exemplo. Dê um exemplo de um objeto que pode ser considerado um legado cultural de um povo da antiguidade. Nós já vimos vários durante esses dias que nós estamos estudando essa parte de história, né? Os arqueólogos, as pinturas, esses barcos e tem muitas outras coisas. Então, dê um exemplo de um objeto que pode ser considerado um legado, né? O que é um legado? É aquilo que mais chamou atenção na sociedade naquela época. 5. Selecione alguns objetos de seu cotidiano. O que é cotidiano? O seu dia a dia, que podem ser considerados exemplos de legados culturais. Justifique sua resposta. Sei lá, tem várias formas. Tem, por exemplo, celular, tem computador, tem carro, moto, tem várias outras coisas. Você vai escolher e vai justificar. Tem que colocar e escrever, não é simplesmente dizer sim, não, igual eu estou percebendo que alguns estão fazendo. Isso não é resposta. Observem as imagens e respondam as questões. Utensílios de cozinha, ó, esse aqui é a imagem 1. Utensílios de cozinhas feitos de ossos
de cerca de 8.000 anos atrás, encontrados em Kastal e Ukruk, sítio arqueológico na atual Turquia. Então, esse aqui, ó, era, por exemplo, ó, isso aqui parece com o quê? Com uma colher, uma concha, um espeto, tudo feito de osso. Então, são utensílios para cozinha, né? O que são utilizados na cozinha. A imagem 2, miniatura de casa feita de argila cerca de 3.000 anos atrás, construída na Mesopotâmia, região da atual Síria. Oh, as casas deles é bem diferente da nossa, né? É uma miniatura, mas era como eles utilizavam naquela época. Ó, as janelinhas aqui, ó. Isso aqui é uma miniatura. Olha o formato da casa. Não tem aquele mesmo telhado que nós conhecemos, não é pintada, é só de argila. 3, a imagem 3, recipiente feito de cerâmica de cerca de 2.800 anos atrás, encontrado na Mesopotâmia, na região do atual Irã. Ó, esse recipiente de guardar alguma coisa. Observe, observou a terceira imagem? Então agora vamos responder. Letra A. De que são feitos objetos retratados na fotografia? Hum, já falei, hein? E está escrito aqui nessas legendas. Letra B. Esses objetos têm semelhança com o que usamos no cotidiano hoje? Tem? Por que que tem? Aí você vai justificar para nós. Vamos para a próxima página, página 34. Registro de memória à escrita. Ó, isso aqui é o principal, né? É através da escrita que nós conhecemos muitas e muitas e muitas coisas. Vamos lá. A escrita representa o resultado de um processo de desenvolvimento, ou seja, a pessoa mudou-se através da comunicação e entre outros povos antigos. Tinha uma importante função na vida religiosa e econômica, pois os rituais e a coleta de impostos, por exemplo, eram registrados. Esses rituais eram como eles eram a forma da religião que eles acreditavam naquela época. E a coleta de impostos é que a pessoa tinha que pagar o imposto para o governo, né, para o rei, para o chefe. E eles eram registrados também da escrita. As primeiras formas de escritas conhecidas foram desenvolvidas há cerca de 5.500 anos. Alguns historiadores do passado consideravam seu desenvolvimento uma transformação muito relevante e, por isso, definiram o surgimento da escrita como o marco que separaria dois períodos distintos, a pré-história e a história. Por que que separaria? Porque eles classificaram o seguinte: na pré-história, como não tinha escrita, eles tinham que observar tudo através de imagens, de objetos que eles encontravam para poder estudar, para poder saber como que eram a vida naquela época. Com a escrita, aí se dá um nome de história, porque eles já começaram a ler, as pessoas começavam a registrar como era a vida deles no dia a dia. Eles acreditavam que os registros escritos eram um recurso essencial, ou seja, era a melhor forma para conhecer a vida dos povos do passado. Hoje sabemos que ela é muito importante, mas que não é o único recurso. Não é o único, tem vários outros recursos para nós estudarmos. Diferentes tipos de escritas. Não é só a escrita que nós conhecemos hoje, a letra A, B, C, D, E, F, G e por aí vai. Não é só essas letras. Por exemplo, a escrita japonesa, a escrita chinesa, a escrita coreana, a escrita russa são totalmente diferentes das nossas letras. Eles usam outras letras para escrever um idioma. Muitos povos antigos desenvolveram maneiras distintas de escrever. Os sumérios, na Mesopotâmia, foram os inventores da escrita cuneiforme, ou seja, feita sobre argila, com um objeto pontiagudo chamado cunha, de onde vem a palavra cuneiforme, em forma de cunha. Essa cunha é aquela que geralmente a gente põe na enxada para poder apertar no cabo da enxada para a enxada não sair do cabo. Então eles utilizavam o quê? Pegava essa cunha, que é um pedaço de madeira, pontudo, e colocava a argila e começava a desenhar os símbolos, né? E esses símbolos viraram o quê? Escrita. É isso aqui, ó. Esse aqui é uma escrita. Não é igual a nossa hoje, né? As letras, mas é uma escrita. Os egípcios inventaram então os hieroglifos. Hieróglifos. Os hieróglifos aí significa o quê?
hiero, sagrado, e glifo, símbolo. Então quer dizer o quê? Símbolos sagrados. Uma escrita sagrada realizada por escribas. Escribas são pessoas que a única função que ele tinha naquela época era escrever, porque poucas pessoas sabiam escrever. Então, o escriba, a função dele era o quê? Escrever. Então, ó, as escritas eram utilizadas por escribas e por sacerdotes e muito utilizada em templos e túmulos. O que são os sacerdotes? São os líderes religiosos. Então, quem utilizava a escrita eram só as pessoas que escreviam, e eram poucas pessoas que escreviam naquela época, poucas pessoas que sabiam ler, poucas, mas bem poucas, e sacerdotes. Os maias, é isso que já no continente americano, os maias, povo que viveu na América entre os séculos 3 e 10, também criaram a escrita por glifos, né? Ou seja, através de símbolos que representavam palavras. Por isso, sua escrita chamava pictoglífica. Picto que significa figura e glifos símbolos. Então, através de figura e símbolo, um símbolo significava o quê? Uma frase, geralmente uma frase, um objeto, alguma coisa. Diferente dos sumérios, egípcios e maias, os fenícios, ó, presta atenção nesse aqui, ó. Os fenícios utilizavam o alfabeto. Alfabeto já parece mais familiar para nós, né? Já parece mais conhecido. Composto de 22 letras. O nosso alfabeto tem quantas letras hoje? 26. Nessa época tinha 22. Só que não tinha o quê? Vogais, 100 vogais, que podiam se unir para formar palavras, né? Eles pegavam as letras para formar palavras, igual nós fazemos hoje. O alfabeto fenício serviu de base para o alfabeto grego. O alfabeto grego, que por sua vez deu origem ao alfabeto que utilizamos na língua portuguesa. Então veio a nossa escrita veio dos fenícios, passou para os gregos, depois passou para o latim, depois passou para Portugal e de Portugal veio para nós. Aí aqui está mostrando aqui, ó. Aqui agora está mostrando as imagens, cerca de 3.000 anos, escrita. Aqui está essa imagem de baixo aqui, ó. Deixa eu mostrar, pegar a canetinha aqui, ó. Essa imagem de baixo aqui, ó. Detalhe de um conjunto de placas com inscrições maias de cerca de 3.500 anos atrás. Esse aqui era uma forma de escrita deles. Vamos lá, então vamos fazer a nossa atividade. Número 7. Relacione as colunas abaixo, colunas, essa aqui, ó, essa coluna com essa coluna, ligando o tipo de escrita ao povo que desenvolveu. Por exemplo, os hieróglifos. Quem desenvolveu? Você vai colocar um risco e vai ligar. Ou você pode vir aqui e colocar a letra correspondente a isso, aos egípcios. Os egípcios desenvolveram o quê? Os hieróglifos, cuneiforme ou pitoglífica. Aí você vem aqui, ou liga, ou escreve a letrinha de cada um desses aqui. Número 8. Observe as imagens abaixo e responda as questões. Exemplos de escrita suméria e escrita egípcia. Ó. Exemplo de escrita suméria, egípcia e a nossa. Ó. Por exemplo, ó, isso aqui ó, significava o quê? Boi, é que boi, e como que escrevemos boi hoje? Isso aqui significa sol para os sumérios, assim significa sol para o egípcio, e para nós, como nós escrevemos sol? S-O-L, sol. Tá vendo? Ó, ir. Eu desenhou um pezinho, como se estivesse andando, né? Esse aqui, ó, parecendo um pé também. E para nós, a palavra ir significa a letra I e a letra R. Ó, água, água. E como nós escrevemos água. Entendeu? O que os tipos de escrita representam nas imagens tem em comum? Ó, letra A. O que os tipos de escrita representados nas imagens têm em comum? Explique. Acabei de explicar para vocês, ó. Só prestar atenção e escrever a resposta aqui. Letra B. Crie um sistema de escrita com símbolos. Ó, você vai criar um sistema de escrita. Não vai utilizar, por exemplo, as mesmas letras que nós usamos hoje. Você vai criar um sistema de escrita, ou seja, você vai criar letras diferentes das nossas, claro, ou até mesmo pode usar símbolos, vai depender do que você queira fazer. Crie um sistema de escrita com símbolo para escrever seu nome e o nome de um colega.
Depois, registre sua criação no quadro. Ó, você vai criar símbolos aqui para escrever seu nome e o nome do seu colega. Interessante, né? Então, vamos lá, vamos para o próximo. A página 36 do livro de História. O que você aprendeu? Aqui vamos citar algumas coisas que vocês aprenderam e algumas atividades para vocês fazerem para nós. Ó. O que você aprendeu? A classificação dos períodos históricos, né, anterior à escrita, usa como critério as técnicas e utensílios inventados pelos grupos humanos, como a pedra lascada, a pedra polida e os metais. Paleolítico caracteriza pelo nomadismo. O que é nômade? A pessoa não tem um lugar para morar, todo dia ela está num lugar diferente. E pela subsistência baseado na caça, na pesca e na coleta de vegetais. No Neolítico, caracteriza-se pela sedentarização, pelo desenvolvimento da agricultura e pela domesticação de animais. No Neolítico, então, as pessoas começaram a viver em cabanas, viver em locais assim, não ficava mudando com frequência, vivia muito tempo num lugar só. Por quê? Por causa que eles começaram a desenvolver a agricultura, eles começaram a plantar e pela domesticação dos animais. Eles começavam a colocar os animais próximos a eles, para poder, quando tivesse fome, um animal serviria como um leite, uma carne, por exemplo. As formas de organização social e política se transformaram com o aumento da população, que convivia em grandes grupos, aldeias ou cidades. Os objetos confeccionados por um povo são parte da cultura material. Eles têm relação com aspectos cotidianos e da vida concreta, mas também retomam os elementos simbólicos de uma cultura. Aí vocês vão fazer para nós aqui, ó. Número 1. Cite uma ferramenta ou utensílio utilizado no período neolítico. Qual era a função dessa ferramenta? Isso aqui nós já estudamos. Se tiver dúvida, vai olhando os vídeos anteriores. Número 2. Leia as afirmações e identifique o período a que se referem, assinalando P para Paleolítico, N para Neolítico e M para a Idade dos Metais. Então vamos lá. Ó. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma aqui e as outras vocês vão ler. Neste período, muitas populações utilizavam bronze e ferro para fabricar ferramentas. Em que período era esse? Nesse período, muitas populações utilizavam o quê? Bronze, ferro para fabricar ferramentas. Qual você acha que é no Paleolítico, no Neolítico ou na Idade dos Metais? Se você acha que é na Idade dos Metais, coloca a letra M. Os tecidos de lã e linho foram criados nesse período. Qual período que é? Aí essas outras vocês vão ler para completar as respostas, ok? Pessoal, então é isso aí mesmo. Eu estou terminando essa aula aqui agora, mas qualquer dúvida que vocês venham a ter, nós estamos aqui à disposição para auxiliar. Fiquem com Deus e até a próxima.